O que eu quero passar para vocês agora, é o mais importante, é entender a diferença de funcionamento. E aí, o que eu queria deixar claro para vocês, mostrando como funcionam todos os modelos, dá para a gente observar claramente que eu vou ter degraus aqui muito diferentes. Num ponto, eu estou com DNS, que vai simular todas as escalas, é o melhor modelo, mas a minha precisão é sensacional, mas eu tenho o esforço computacional também terrível junto, né? Então, eu não consigo simular todos os problemas existentes com aquele nível de detalhamento. Na outra ponta, eu tenho o Hans. O Hans, ele já traz uma redução da complexidade comparado com o DNS, então meu custo computacional vai lá para baixo, e aí eu consigo resolver problemas de interesse prático. Mas aí vem, né, aquele negócio, se eu diminuo a complexidade, se eu diminuo o esforço computacional, o que vai acontecer é que também eu perco precisão em uma série de tentativas de resolver o problema, né? Então, eu fico com o LES no meio dos dois. O LES, as simulações LES, elas vão tentar fazer o quê? Elas vão tentar simular as grandes escalas, que são as complexas, né? As mais difíceis, né? As anisotrópicas, as não homogêneas, as não uniformes, e vão modelar só as pequenas escalas. Com isso, eu tento ganhar generalidade, eu tento ganhar precisão no meu modelo, tá? Então, eu vou tentar mostrar para vocês agora o mesmo caso, é o mesmo exemplo, tá? O mesmo escoamento. Eu vou tentar mostrar para vocês uma simulação feita com os diferentes modelos, desde usar túnel de vento, que é uma medição, aí a partir para usar modelo LES, depois a gente usa os modelos RUNS. Dentro dos modelos RUNS, eu tenho abordagens usando K-epsilon, tá? Normal, o padrão que a gente chama, e o modificado, e tenho também aqueles modelos baseados nas tensões de Reynolds, tá? Esse trabalho aqui, tudo que eu estou mostrando aqui, isso é uma parte da tese de doutorado da professora Janimere. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O escoamento é essa geometria que a gente já conversou várias vezes ao longo do curso, né? Então, eu tenho um prédio, né, isolado, eu só estou discutindo o prédio, único exclusivamente. Então, eu vou ter um escoamento que está chegando aqui, né? Nesse caso, eu estou lidando com uma atmosfera neutra, tá? Então, não tem estratificação, não tem nada. A tese dela foi justamente isso, tá? Ela simulou o papel da estratificação, o papel da estabilidade atmosférica sobre os escoamentos ao redor do prédio. Então, ela simulou uma atmosfera instável, uma atmosfera estável e uma atmosfera neutra. Eu vou mostrar para vocês aqui somente a atmosfera neutra, tá? E aí vou mostrar o quê? Vou mostrar a atmosfera neutra e vou mostrar o quê? Os resultados com diferentes modelos de turbulência. Bom, isso aqui a gente já discutiu antes, esse escoamento, né? Então, eu vou ter um escoamento incidente, né? Ele vai formar o vórtice da ferradura aqui embaixo, né? Que vai gerar essa estrutura aqui, ó, tá dando a volta aqui pelo lado, indo lá para trás, não é isso? Então, dá para ver que é um escoamento reverso aqui na frente. Em cima, ele vai dar a volta aqui por cima, tá vendo? Tem um recolamento aqui no teto, tá vendo? E aí vai vir aqui a minha região de recirculação atrás do escoamento, e aqui continua o escoamento para lá. Essa região é uma região de recirculação. Características importantes para vocês darem uma olhada. O modelo consegue prever bem esse escoamento aqui do vórtice da ferradura? Esse descolamento e recolamento da camada limite aqui sobre o prédio, ele consegue ser observado? E o tamanho da recirculação aqui, ele é adequado? Pensem nisso quando vocês estiverem observando os resultados. Olha aqui os resultados, ó. Esse daqui é o resultado de túnel de vento. Tá vendo? Então, os vetores velocidades vão apresentar mais ou menos o que a gente está acontecendo. Ó, aqui, ó, se vocês observarem, eu tenho uma região, ó, daqui para baixo, ó, observa que eu tenho um escoamento descendente. E daqui para cima eu tenho, isso daqui, no geral, é 2/3 da altura do prédio. Tá? 2/3 da altura do prédio. Aí eu vou ter aqui para cima o que eu falei, que eu chamei de descolamento, tá vendo? Da camada limite, tá vendo que tem uma região de recirculação aqui, ó. Eu estou voltando o escoamento reverso aqui.
mas o escoamento recola ainda no teto, tá? Essa é a característica do escoamento do túnel de vento. E aqui é a nossa região de recirculação. Olha aqui, ó. Se vocês observarem, ó, para cá eu já tenho um escoamento indo nessa direção, e para cá eu tenho um escoamento indo nessa direção. Então, o tamanho da minha região de recirculação é mais ou menos isso aqui apenas, tá? Se não me engano, esse comprimento aqui, ó, tá? Ele vai ser em torno de 1,2 a altura do prédio. Quando você observa... Esse descolamento e recolamento, ele não é dependente do Reynolds, não? Se ele tiver um Reynolds mais alto, ele nem vai recolar? Sim. Quanto maior o número de Reynolds, a tendência dele é não recolar. Especificamente nessa classe de escoamentos, tá? Os Reynolds, a partir de 10 mil, tá? Você começa a ter uma solução que é independente do número de Reynolds, tá? Para esse problema específico, tá? Então, se você olhar a solução de 10 mil, 20 mil, ela é muito parecida, tá? Então, esse é um problema que é muito utilizado para calibrar modelo de turbulência por causa disso, né? Então, essa característica aqui do escoamento que a gente observa aqui no túnel de vento, ela mais ou menos vai se repetir a partir dos valores de cerca de 10 mil do número de Reynolds, tá? Observa aqui do lado a solução de LES, né? Você novamente tem as características que a gente encontra aqui no túnel de vento, elas estão quase todas observadas, né? Eu tenho um descolamento, eu tenho escoamento negativo aqui voltando, mas ele recola ainda no teto, e aí eu vou ter uma região de recirculação. A região de recirculação aqui, nota que ela é um pouco maior, porque ela fica mais ou menos aqui, ó, tá? Eu acho que aqui, eu acho que mais ou menos aqui. Tá? E aí eu tenho aqui a nossa região de recirculação. Quando a gente observa, por exemplo, o K-Epsilon padrão, que está aqui, dá para notar todas as características que a gente observa no túnel de vento. Quase todas estão ali, tá? Então, você observa aqui, ó, eu tenho aqui o meu vórtice da ferradura. Bom, ele está um pouquinho menor, né, do que o no experimental, mas ele está aqui, né? Eu tenho descolamento aqui, eu tenho um recolamento aqui, andando aqui. Tanto no K-Epsilon normal quanto no modificado acontece esse recolamento, acontece o vórtice da ferradura, mas quando a gente vai procurar onde é que termina a minha região de recirculação, né, eu diria que está mais ou menos aqui, né, o tamanho dela, então eu começo a errar bastante nesse K-Epsilon modificado aqui, bom, não dá nem para ver onde é que é o final dessa região de recirculação, tá? As mesmas características a gente pode encontrar aqui nesses outros modelos, tá vendo? Ó, se eu olhar o ASM, né, que é os dois aqui são os modelos de tensão de Reynolds. Esse é o algébrico e esse aqui é o diferencial. Eu vou ter aqui na frente o meu vórtice da ferradura, vou ter aqui a minha região de recirculação, ela terminando mais ou menos aqui. Nesse daqui, nota que apesar de ser um modelo computacionalmente mais caro, a minha região de recirculação, bom, está para lá de Deus me livre. Mas por que ela está para lá de Deus me livre? Porque se você observar aqui, ó, na hora que descolou aqui em cima, ela não recolou no teto. Então, o que acontece é que o tamanho da recirculação, olha só, ela acaba sendo muito maior, né? E aí o comprimento dessa região, ela acaba sendo muito grande. Compara aqui, ó, olha aqui, esses são os resultados que a gente obteve para os modelos DSM, né? Aqui, ó, o experimento 1,2 para o tamanho da região de recirculação, né? O experimento 1,2, LES 1,4. Bom, aqui nesses casos aqui a gente não conseguiu identificar, porque só tinha aqueles desenhos lá, parece que vai até fora da escala do gráfico. Mas a gente chegou a fazer simulação depois com vários outros modelos DSM, né? E aí a gente consegue resultados bons para alguns, mas para outros chega a ser terrível, né? Olha o SSG aqui. Quer dizer, não estão muito diferente dos resultados que a gente consegue obter para o próprio K-Epsilon. Quer dizer, nem sempre para problemas específicos, você trocar e usar um modelo de turbulência mais complexo, você vai melhorar o que você está querendo. Na verdade, olha para cá e aí você vai entender o que está de fato acontecendo. Ó, esse daqui é a energia cinética turbulenta que é medida no experimento de túnel de vento, tá vendo? Se você observar esse cara aqui, ó, você tem aqui, bom, aqui lembra, né, que tem o descolamento, depois tem o regulamento, aqui tem aquela região de recirculação, então o meu máximo de energia cinética turbulenta fica aqui no teto do prédio, tá?
que bate mais ou menos com o que está acontecendo, tanto com os modelos aqui de tensor de Reynolds, né? Mas olha que interessante que o K-epsilon faz. Ele super exagera a geração de energia cinética no começo. Tá vendo aqui, ó? Nessa quina aqui, que é justamente aquele ponto que eu falei, onde você tem uma variação da velocidade de chegada. O escoamento está desacelerando. Ele erra em muito. E aí é interessante porque é um erro, tá? Só que você tem que lembrar que μt é igual a semi k ao quadrado sobre epsilon. Então, se você exagera a energia cinética turbulenta, você aumenta substancialmente o quê? O μt. Então, o escoamento tem a viscosidade turbulenta aumentada de maneira muito significativa. E aí, o μt aumenta muito, quer dizer, a viscosidade turbulenta aumenta muito, o escoamento começa a se comportar como se fosse um fluido mais viscoso, né? Aí, o que acontece? Esse K-epsilon modificado aqui, que foi a tese de doutorado da Jane, ele conserta esse defeito, tá vendo? Que ele consertou o defeito. Então, ele tem uma geração de energia, o ponto de maior energia cinética turbulenta, ele passa a ser aqui perto do teto mesmo. Tudo bem, ele consertou esse defeito. E aí ele fica mais parecido com o túnel de vento. Mas, por ter consertado o defeito, esse daqui vai ter um valor de μt muito menor do que o valor de μt nessa simulação aqui. Qual é o efeito colateral disso? Se a gente voltar para cá e for observar os dois, tá vendo? Olha só que interessante. O modelo... Deixa eu apagar esse monte de linha que eu desenhei aqui. Aí o modelo teoricamente modificado e o modelo, bom, vamos dizer assim, melhor, né, que seria esse modelo K-epsilon modificado, o que acontece? Por não ter essa geração excessiva de viscosidade, ou seja, ele não se comporta como um fluido excessivamente viscoso. O fluido excessivamente viscoso é como se ele escorresse aqui pelo teto e quase não tivesse descolamento. Tem um descolamento mínimo aqui, ó, tá? E aí, o que acontece é que ele está se comportando, lembra, como um fluido mais viscoso. Então, o tamanho da região de recirculação dele acaba sendo menor que o tamanho de recirculação que você tem aqui, ó, no teto e também atrás. Então, percebe que, às vezes, com o modelo de turbulência, isso é um pouco perigoso, por quê? Porque você tenta consertar uma coisa, mexendo numa constante, por exemplo, e aí você estraga a outra. Então, se você só observar, né, a região de recirculação, você vai achar que esse modelo aqui está melhor. Ele está melhor, inclusive, do que os modelos baseados nas tensões modelos diferenciais de Reynolds. Só que, na prática, o que ele está fazendo? Ele está gerando tanta energia cinética turbulenta ali atrás, ali na frente, que ele gera muita viscosidade turbulenta e lembra que a viscosidade turbulenta ou a difusão turbulenta, né, coeficiente de difusão turbulenta, são proporcionais. Então, ele dispersa muito mais o poluente do que uma situação real, que é essa situação aqui. Então, percebem que uma coisa acabou compensando a outra. Aí você fica achando, opa, o K-epsilon padrão, ele é melhor do que todos os outros. Não. Os resultados dele, quando você vai olhar para concentração de poluentes, são ruins. Por quê? Porque está sempre vendo aqui, ó, olha aqui, ó, um dos componentes aqui do tensor de Reynolds. Olha como ele erra. Aqui está correto, está 0,05, né? Aqui, né? Mais ou menos. Aqui, esse valor aqui, ele é em torno de 0,01. Deveria ser, né? 0,01. O K-epsilon está dizendo que é 10 vezes mais alto do que isso, né? Então, ele erra por fator de 10 a energia cinética turbulenta antes do prédio. Então, antes dos poluentes chegarem no prédio, ele já está misturando os poluentes totalmente, está aumentando a diluição, e aí ele erra de maneira significativa a dispersão de poluentes. Bom, essa tendência aqui a gente pode observar em todos eles, né, que isso vai acontecer. Tá vendo? Ó, mais um danado aqui, ó. Aqui era para ficar em torno de 0,1, né, aqui na frente, né? Olha quanto está dando, 0,01. De novo, a gente está dando 0,1, 10 vezes maior
um valor comparado com o outro, né? Então, pensa, o efeito disso, ele é enorme sobre a simulação. Esse daqui eu quis mostrar para vocês, esse trabalho aqui é um trabalho do Kurbani, 2005, tá? O Flávio, ele fez a simulação LESS também. Então, esses dois aqui, esse aqui e esse aqui, eles são simulação LESS. Só que esse foi o primeiro trabalho LESS que a gente fez aqui no programa, tá? Então, a gente ainda não tinha uma geração de turbulência lá na entrada. Lembra que eu falei de geração de turbulência na entrada, né? Que você tem que gerar uma turbulência de maneira consistente. A gente ainda tinha uma geração de turbulência muito rudimentar, que ela era mais randômica do que coerente. Então, olha só, o Sada e Sato, que é esse de 2002, né? Esse aqui, ele tem uma geração de turbulência consistente. Ao passo que o trabalho do Kurbani não tinha uma geração de turbulência baseado ainda em dados aleatórios. Você percebe que o dado do Sada e Sato é muito melhor comparado com o túnel de vento do que o trabalho do Kurbani? Olha só que o trabalho do Kurbani está até pior do que o K-Epsilon. Olha só, ó, ele descola, tá vendo? Ele não recola no teto e ele vai embora, ó. Olha que aqui, ó, a velocidade ainda continua negativa. Por que isso? Porque eu não tenho, meu escoamento não tem turbulência suficiente chegando, né? Então ele não tem flutuações, porque as flutuações aconteceu o que com ela? A condição de contorno de entrada era randômica e aleatória. Então a turbulência se perdeu. Toda turbulência aqui está sendo gerada onde? Pelos gradientes de velocidade ao redor do prédio. Então, o que acontece é que, esse caso aqui, eu tenho o meu μt muito baixo. Se eu pensasse numa simulação Hans, né? Então, eu tenho pouca turbulência. Então, esse escoamento aqui se comporta como se fosse um escoamento Runs com menos μt, né? Com menos viscosidade turbulenta. Na verdade, eu tenho o quê? Não é viscosidade turbulenta, estou falando em viscosidade turbulenta, mas esse cara aqui, na verdade, é um modelo LESS. O que você está vendo aqui é um escoamento LESS com muito menos turbulência do que deveria ter. Por quê? Porque a minha condição de contorno lá na entrada, ela é insuficiente. E qual é o efeito disso sobre escoamento? Olha só que interessante, ó. É a mesma coisa. Eu olhei o escoamento, né? Agora eu vou olhar a concentração. Olha só. Percebe? Olha aqui, ó. Esse daqui os pontos aqui são, ó, 1,5. Opa, vamos voltar aqui. 1,5 é aqui, ó, no meio. Vou pegar aqui, ó. 1,5, tá? Vai ser mais ou menos aqui, ó, no meio do prédio. Nossa, tá difícil de desenhar a linha reta. Mais ou menos no meio do prédio. E depois eu começo a ter perfis que vão andando aqui, ó, né, ao longo do escoamento. Olha só que interessante, ó. Quando eu pego aqui, ó, olha aqui, esse é o dado de túnel de vento, o em azul é o presente estudo e o vermelho é o do Sada e Sato. Então você olha assim e fala, caramba, tá mais ou menos batendo, tá interessante, exatamente em cima do prédio. Mas logo depois do prédio, o que acontece é que, olha só, tá vendo que a pluma já vai baixando, tanto no experimental quanto no Sada e Sato? Por quê? Porque o que está acontecendo aqui eu já tenho uma movimentação, tá vendo? Dos vetores de velocidade para baixo. Então, eu estou trazendo os poluentes para baixo. Já aqui no do Kurbani, olha o que está acontecendo, ó. Os meus poluentes continuam caminhando firme e forte aqui para frente. Por quê? Porque lembra que eu tenho pouca turbulência. Ele se comporta como se fosse um escoamento menos viscoso. Não é verdade? E aí eu começo a observar que, tá vendo? A minha pluma de poluentes, ela está muito mais elevada no caso azulzinho do que no caso vermelho. Eu também consigo observar isso. Olha isso aqui. Isso daqui, tá vendo? Ó, é o meu desvio padrão da velocidade vertical. Olha só. Esse daqui é o do túnel de vento. Esse daqui é o Sada e Sato. E olha o nosso aqui, tá vendo? Azulzinho. Não dá nem para comparar. Esse é muito menor do que os outros. Mas percebe que aqui é em cima do prédio, né? Aí eu vou chegar... Aqui é antes do prédio, se não me engano. Né? X igual a 0 é antes do prédio. Depois aqui é no meio do prédio. Percebe que eu começo a gerar turbulência. Aqui eu já começo a gerar. E aí eu vou alcançando
o túnel de vento e o modelo do Sada e Sato. Por quê? Eu não tenho turbulência antes, mas a minha geração de turbulência lá pelo prédio, ela está firme e forte, ela está acontecendo, tá? Aí a mesma coisa, flutuação de concentração. Então, o que é muito importante para a gente levar como lição de casa aqui do curso, tá? A gente tem que os modelos DSM, né, os modelos baseados nas tensões de Reynolds, né, eles são, de maneira geral, melhores do que os modelos baseados na viscosidade, como o KY, tá? Mas eles não resolvem flutuação, tá? Eles são mais caros. Então, se eu fosse desenhar um paralelo aqui, eu ia desenhar assim, ó, eu vou colocar aqui o KY, eu posso dar uma vantagenzinha, tá? Bom, claro que eu preciso, do lado de cá eu tenho aqueles modelos lá baseados no comprimento de mistura, tá? Vou colocar uma distância grande do KY. Se eu for pensar que daqui para lá, tá? Essa linha aqui, eu vou melhorar minha precisão, tá? Na modelagem, eu vou dizer que o KY está aqui, eu poderia botar o Kω um pouco à frente aqui, tá? Por quê? Porque o Kω tem aquele tratamento da parede que é um pouco melhor. O problema do Kω, lembra, né? Que o problema do Kω é que ele vai requerer uma malha muito mais fina ali. Aí, um pouquinho à frente desses modelos aqui, baseado na viscosidade turbulenta, eu vou ter o modelo das tensões de Reynolds, o modelo algébrico, e eu tenho um pouco melhor do que ele, eu tenho o DSM. O problema é que eu melhoro a precisão, mas eu também vou aumentar o quê? O meu esforço. Esse cara aqui é quase 10 vezes computacionalmente mais intensivo do que esse cara aqui. Então, não adianta falar que você vai usar esse cara aqui logo de cara, que ele vai resolver todos os seus problemas. Lembra do resultado que eu mostrei para vocês aqui, ó. Opa, cadê o danado? Aqui, ó. Tá? Conforme o que você estiver analisando, talvez o KY dê um bom resultado para você. Porque o KY erra em algumas coisas e alguns erros dele tendem a compensar outras coisas, né? Então, o KY ele é aplicável em grande parte dos problemas. Esse aqui não é um problema que ele é aplicável, tá, gente? Esse aqui, assim, o desempenho dele é ruim, tá? Ele acerta o tamanho da recirculação, mas ele gera tanta energia cinética na entrada, tá? Que acaba sendo bastante... o resultado de concentração, que eu esqueci de colocar aqui, ele não é nada bom, tá? Então, por isso, para essa classe de escoamentos, você tenta normalmente usar um Kω, você tenta usar o DSM, ou então o coleguinha aqui, que é o LES. Que é o grande ponto aqui. Por mais interessante que sejam os modelos do tipo DSM, eles não resolvem flutuação de concentração. Então, se você estiver precisando resolver flutuação de concentração, você invariavelmente vai lidar com LES. Tá? Se você quiser saber como é a relação entre pico e média, você vai ter que trabalhar com a LES. E aí, na verdade, o LES ele é muito poderoso, ele é muito bom, mas ele tem isso que está aqui, ó, gente, ele tem uma dependência muito grande das condições de contorno de entrada. Então, você precisa perder um tempo bastante adequado ali, modelando aquele escoamento que está chegando, a não ser que você vá lidar com aquela condição de contorno periódica. Né? E aí está na cara, né? Você vai ter aqui, melhor do que todo mundo, você vai ter o nosso carinha aqui, que é o DNS. Mas aí eu posso falar aqui que se esse cara aqui ele é 10 vezes mais pesado do que esse aqui talvez seja 10 vezes mais pesado do que esse, e esse aqui também é como se eu pulasse uma ordem de grandeza de cada etapinha dessa que a gente está desenhando aqui. O custo computacional ele é bastante puxado mesmo.